Olá, me chamo Lucileia Pacheco, sou nutricionista atualmente, mas já atuei também como técnica também. Eu sou formada em técnica e nutrição e atuei 10 anos nessa área. E hoje eu vim mostrar aqui para vocês como foi a minha atuação dentro da unidade de alimentação como técnica e nutrição. E eu vou falar para vocês tudinho como foi o meu primeiro emprego. Então, antes de eu ser nutricionista, eu fiz todo um esquema, planejei tudo para eu chegar até a minha graduação como nutricionista. Então, quando eu fazia o técnico em nutrição, que foi que eu pensei, eu vou fazer o técnico em nutrição. Quando eu estiver ganhando como técnica em nutrição, um dinheirinho a mais, eu vou pagar um curso superior para mim. Foi dessa forma que aconteceu. Mas vamos lá. Antes de tudo, vamos contar como foi o meu primeiro emprego como técnica em nutrição. Eu trabalhei como técnica em nutrição em uma empresa, que era terceirizado. Geralmente os técnicos em nutrição encontram muito emprego na área de terceirização, E comigo não foi diferente. Havia uma senhora que era gestora de uma unidade, então ela me observava muito na sala de aula, Então o que eu aconselho para vocês é quando vocês estiverem estudando, fazendo técnico, seja uma pessoa ética, seja uma pessoa educada, esforçada, Desempenhe bem, estude, Porque às vezes a gente é muito observada, principalmente nos estágios, quando a gente faz. E na realidade não foi no estágio, foi mesmo na sala de aula que essa senhora me observou e me chamou. Depois que eu fiz todos os estágios, depois que eu passei e tudo mais, peguei o meu certificado e tudo, concluí todo o meu curso superior, ou meu técnico em nutrição, ela me chamou para eu fazer parte do time dela numa unidade de alimentação, para eu ser gestora de uma unidade de alimentação. Então, inicialmente eu fiquei apavorada, porque a gente realmente fica, porque a gente tem só a teoria, não tem a prática, Eu, pelo menos, só tinha a teoria, a prática, nos estágios, que é muito rápido, A gente faz o estágio clínico e o estágio da produção, Então, a gente faz esses dois estágios. Então, assim, inicialmente foi bem apavorante pra mim, porque eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Mas aí eu fui muito bem orientada por essa senhora, Por a minha coordenadora. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a observar muitos colaboradores, comecei a observar as atividades dele. Por quê? Porque os colaboradores, eles já sabem exatamente o que eles vão fazer dentro da unidade. Cada um já sabe as suas tarefas. Então, isso facilita muito na hora que a gente vai estar coordenando eles, Porque cada um já sabe as suas atividades. Então, eu observava ali, claro que a gente tem que observar em off, para que eles não venham saber isso ser uma fragilidade em nós. E aí eles não queiram nos obedecer, como líder deles. Então eu não demonstrava que eu não sabia, que eu não tinha prática, tá? Então foi isso, eu comecei a observar e aí, claro que tem muitas coisas que a gente sabe que tem lá, que a gente estudou e tudo mais, então eu colocava isso em prática, Então eu observava como era que estava a manipulação deles, se havia contaminação cruzada, eu observava o fluxo de lixo, como era que estava, se estava tudo certinho, eu observava a higienização, tanto pessoal como do ambiente, eu acompanhava as refeições. Então, eram algumas coisas que era assim, fácil, da gente ter um acompanhamento. Então, vez por outra, a minha gestora, ela vinha também, a minha supervisora, ela vinha, me acompanhava, me direcionava. Eu ficava em constante comunicação com ela, Geralmente, a técnica em nutrição sempre tem uma nutricionista para estar orientando, coordenando. Lá eu não tinha junto comigo, Eu realmente estava sozinha nessa unidade. A gente ficava mais comunicando pelo telefone. Mas como a rotina todos os dias é a mesma coisa, então fica muito mais fácil de você estar aprendendo, fica muito mais fácil de você executar as tarefas, Então fica mais fácil em relação a essa rotina constante, Então, assim, os coordenadores, os colaboradores, eles também, eles ajudam muito, Eles são, é bom quando você pega uma equipe boa, Uma equipe que gosta mesmo de trabalhar. Então você realmente tem que saber como lidar com pessoas, porque o técnico de nutrição, ele vai lidar, geralmente ele tem equipes, E a minha equipe era uma equipe de 15 pessoas, era uma equipe grande, Então a gente tem que saber como se comunicar com os colaboradores, para que os colaboradores eles estejam
eles estejam sempre do seu lado, né? Eles estejam ajudando você. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo no meu primeiro emprego, né? Não foi, inicialmente foi aterrorizante, mas ao longo dos dias, dos meses, foi ficando muito tranquilo, porque a gente tem muitas atividades que a gente executa, mas são atividades rotineiras, né? Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aqui embaixo que eu irei falar com vocês, eu irei orientar, responder todas as perguntas, né? E aí eu irei fazer também um outro vídeo falando todas as minhas atividades como no meu primeiro emprego como técnica em nutrição na unidade de alimentação, beleza? Então é isso.